E vamos de bom dia com muita alegria. Eu quero compartilhar hoje com você uma palavra maravilhosa. Fique até o final do vídeo e eu quero esclarecer algo que não ficou muito claro no vídeo anterior, que eu disse que eu sou responsável por aquilo que eu falo, não por aquilo que você entende, que de fato é outro departamento. Claro que a mensagem de Cristo, ela tem que ser clara, né? Jesus era simples. E na hora de você comunicar, de você falar essa mensagem, ela tem que estar clara e de acordo. Só que quem recebe depende. Porque assim, qual o objetivo? Por que que você quer ouvir essa palavra? Porque de fato você quer conhecer Jesus? O que está aí no teu coração? Porque Jesus, ele fala, se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo vai ter luz, né? Só que se eu enxergo maldade em tudo, a palavra pode ser clara, simples, verdadeira, objetiva, eu só vou receber com maldade, porque o meu coração tá cheio disso. Deu para entender? Você é responsável pelo aquilo que você fala. Tem que estar de acordo com a verdade de Cristo. Porém, quem está recebendo tem que prestar muito bem atenção nisso. Porque assim, qual é o objetivo de você estar ouvindo essa palavra? Você quer conhecer a Jesus? Você quer ouvir essa pessoa falando de Cristo para ver se você encontra algum erro? E já tem maldade aí no seu coração. Então, são coisas que você tem que limpar. Paulo, ele fala que, pega o que é bom e o que não for bom, descarta. E, gente, eu aprendi muito com Cristo, né? Nos evangelhos, com a vida de Paulo também aprendi bastante coisa. Só que tem algo que me chama muita atenção. Paulo tem um episódio que ele dá uma comida de rabo lá em Pedro, tá em Gálatas 2, porque Pedro, ele estava fazendo acepção, né, de judeus e gentios. Paulo, ele dá uma puxada de orelha em Pedro, pra você ver como a lei carnal, ela estava impregnada ainda, né? Eu vejo muitas vezes os discípulos dando aquela escorregada de tomate. Por quê? Por causa da bendita lei carnal, né? Que puxa o homem para baixo. Depois Pedro, ele reconhece que ele estava errado. E ele até confessa, ele fala, na graça, né? Eu reconheço que tem pontos difíceis de entender. E outra coisa que eu lembrei aqui agora, muitas pessoas, né, acham que joio e trigo são pessoas diferentes. Joio é aquela pessoa mal e trigo é aquela pessoa boa. Gente, joio e trigo são a mesma pessoa. Joio é essa lei carnal que impera, né? Se não tiver Cristo, né? Que domina o homem. Se a pessoa não tiver em Cristo e correr para a lei espiritual, vai te dominar e vai te puxar para baixo. A lei carnal é o joio, essa carne aqui. A lei espiritual é Cristo, em Cristo, a lei de Cristo em nós. Gente, eu lembrei de outra coisa, eu não posso deixar escapar isso. Lendo, né, Paulo, no começo da caminhada de Paulo, eu vejo ele dando umas escorregadas no tomate também. Por quê? Porque a lei de Moisés, o cara era um doutor da lei, estava impregnada nele. Tipo assim, tinha coisa que ele falava que não está de acordo com o que Cristo ensinou. E tem que estar prestando atenção nisso. O Espírito Santo, ele nos incomoda para isso. Por isso que a gente tem que prestar muita atenção. É Paulo que está falando, tá certo? Opa, deixa eu ir para Cristo. Será que tá certo? Tem algumas coisas que Paulo escreve
que ele também dá uma escorregada no tomate. Não tem a ver com o que Cristo ensinou. Depois ele vai amadurecendo, ele vai crescendo na graça e no conhecimento de Cristo. Tem que ficar atento a isso também. Vamos lá, assim como Pedro. Só que Pedro era mais escancarado. Pedro, ele dava umas pisadas de bola nervosa. Daí imagina aí comigo, né? Certa vez, Pedro passou a noite inteira pescando e não pesca nada. Aí chega Jesus do nada, pede para entrar no barco. Meu, imagina o pensamento desse cara. Cara, eu sou profissional. Esse cara aparece do além e quer subir no meu barco? Ah, vamos ver qual é que é. Aí imagina Jesus. Pede para Pedro. Meu, vira... Não, eu tô fazendo uma suposição, tá? Vira a rede do lado ao contrário. Jesus já tinha mandado os peixes para um certo lugar. Falou, ó, vocês vão ficar bem aqui que eu vou mandar o Pedro jogar a rede bem aqui. Aí Jesus, ele dá os comandos lá para Pedro. Pô, vira a rede. Joga do lado ao contrário dos peixes. Faz isso, faz aquilo. E Pedro vai fazendo só na força do ódio. Né? Imagina os pensamentos. E faz e pesca um monte de peixe. Vocês acham que foi à toa que Pedro ele fala para Jesus: afaste-se de mim, porque eu sou um homem pecador? Cara, imagine a mente de Pedro, né, sobre uma imagem de Jesus que ele formou porque não o conhecia. Olha o que Pedro fala logo de bate-pronto, quando vê aquele monte de peixe. Se afasta de mim, porque eu sou pecador. Gente, isso é muito impressionante, porque depois de pescar esse monte de peixe, Jesus só fala assim para ele: meu, larga aí, agora você vai pescar, vou te ensinar a pescar homem. Vem comigo. E ele falou: eu vou. E foi. Beleza, vamos lá para o que é importante. De Gênesis a Deuteronômio são tratados das leis, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Beleza? Vamos lá. Moisés, ele representa as leis. Elias representa profecias. E de Josué a Malaquias contém um anúncio de que o Messias viria. E por esse motivo é chamado de profecia. Lembra lá do Monte da Transfiguração? Né? Lá no monte estava Moisés, que representava a lei, e Elias, que representava a profecia. Né? Jesus ele estava mostrando o seu poder. E o porquê houve uma transfiguração? É como se Jesus estivesse dizendo que daqui para frente era ele. Lembra que Deus o Pai ouve uma voz e Deus o Pai fala assim: este é o meu filho, a ele ouvi. Não está falando para ouvir Moisés, não está falando para ouvir Elias. Deus o Pai fala: este é meu filho amado, a ele ouvi. Gente, olha só o que diz em Lucas, capítulo 16, verso 16. A lei e os profetas duraram até João. Desde então, é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. Jesus, ele riscou, ele cravou na cruz toda a cédula contrária e toda a palavra, ela discorre, ela aponta para Cristo. Né? Tudo que você lê antes, né? Existe uma referência. A referência não é Davi, a referência não é Moisés, a referência é Cristo. A reunião lá no Monte da Transfiguração eu considero como algo muito importante. Jesus ele leva 3 discípulos, Pedro, Tiago e João,
foram os únicos que presenciaram o encerramento da lei dos profetas. E vamos lá, para concluir o vídeo. Jesus, ele está no Monte da Transfiguração. Tá Elias e Moisés. E Pedro me solta uma dessa. Jesus, você quer que a gente arme uma barraca, uma para você, uma para Elias, uma para Moisés? Só que o texto fala que desceu uma nuvem que os cobriu e houve uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. E o que isso quer dizer, gente? A gente tem que prestar muita atenção nos detalhes. Não é só porque é Pedro que tá tudo ok. Não é só porque foi Paulo que tá tudo certo. Tá de acordo com aquilo que Cristo ensinou? A gente tem que tomar esse cuidado e analisar. Paulo foi um homem incrível, né? Eu aprendi muita coisa. Tanto é que, segunda pessoa que eu quero conhecer no céu, quando eu chegar lá, vou passar um bom tempo com Jesus, mas eu quero bater aquele papo da hora com Paulo. O cara teve umas ideias assim muito absurdas, fora da curva, o cara era. Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso. Tá de acordo com aquilo que Cristo ensinou? Beleza. Analisar, estudar as escrituras, né, para não cair nesse vento de vai e vem, de pessoas que não sabem para onde vai. Enfim, era essa a mensagem que eu queria compartilhar e que Deus, o Pai, te abençoe e conheça Cristo.